Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Hoje, 26 de janeiro, sexta-feira, dia de oração, de intercessão, dia de jejum, mas também hoje é um dia em que a igreja celebra São Timóteo e Tito, né? Esse bispo e esse discípulo de Paulo. Então, ontem celebramos a conversão de São Paulo e hoje celebramos os seus seguidores, de modo particular, Tito, que foi esse que seguiu, e Timóteo, que foi esse bispo da nossa igreja. Então, pensamos nesse dia a graça, de fato, de sermos todos renovados no nosso amor pela igreja, de sermos renovados na nossa intercessão, como hoje é um dia de oração. Rezemos, peçamos com as nossas orações a intercessão pelos bispos no qual nos acompanham, os bispos da nossa diocese, os bispos que nos crismaram, aqueles que são amigos e próximos, não só da nossa comunidade, mas de cada um de vocês que está nos acompanhando. Hoje é um dia de rezarmos também, pedindo a intercessão destes dois santos da nossa igreja. Hoje também, nessa sexta-feira, já terminando praticamente a nossa semana, é um dia para darmos graças ao Senhor por tudo que foi vivido ao longo da semana e, através da Lexio Divina, renovarmos o nosso amor pela palavra, tomarmos esse dia para meditar a palavra de Deus, trabalhar através desses 5 passos da Lexio Divina, essa leitura orante da palavra de Deus. É um método muito antigo da nossa igreja, mas que até hoje somos convidados a cada dia a guardar esta graça. E por isso a comunidade Semente do Verbo facilitou como viver a Lexio Divina, através do compêndio, né? Através da agenda, do diário espiritual, do seu caderno de oração, onde tem os 5 passos e a cada dia tem lá as leituras que a igreja vive, né? A cada dia estamos em comunhão e unidade com a nossa igreja e por isso podemos meditar desde a primeira leitura, do Salmo, do Evangelho e escolher uma palavra que trabalhe bem o nosso coração, escolher uma frase no qual nós tomamos como resolução ao longo do dia. Então, se você ainda não tem esse material da Lexio Divina, você pode adquirir com a comunidade Sementes do Verbo, tanto através da nossa loja online no nosso site, você pode pedir informação através do nosso Instagram, mas também você pode ir em uma das nossas casas de vida, participa de um retiro, adquire a Lexio Divina e também você pode procurar um dos nossos membros de aliança, da comunidade de aliança, que eles também vão oferecer a você esse método de oração e assim você não só vive essa prática, como divulga e ensina outras pessoas a viverem essa graça para deixar que a palavra de Deus, ela mesma faça o trabalho no nosso coração e na nossa alma. Então eu desejo a você de verdade começar bem esse ano nessa escuta da palavra de Deus. E como eu falei no início, hoje é dia de Timóteo e Tito, né? Eles foram discípulos fiéis, colaboradores do apóstolo Paulo. Timóteo, que nasceu em Listra, na Ásia Menor, e é considerado o primeiro bispo de Éfeso. É destinatário de 2 cartas, cuja autoria é atribuída a Paulo. Tito, provavelmente nascido em Antioquia, foi bispo da ilha de Creta e também destinatário de uma carta atribuída a São Paulo. Deixemos nesse dia nos impulsionar pelo zelo apostólico desses 2 exemplos da nossa igreja nascente, desses 2 homens que deixaram para nós, através da palavra de Deus, a mensagem da conversão, a mensagem da santidade e da salvação. A primeira leitura de hoje ela é retirada da 2ª carta de São Paulo a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pelo desígnio de Deus, referente à promessa de vida que temos em Cristo Jesus. A Timóteo, meu querido filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Quando me lembro de ti, dia e noite nas minhas orações, lembrando-me das tuas lágrimas, sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. Recordo-me da fé sincera que tens, aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lloyd e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim é também a tua. Por esse motivo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Não te envergonhes do teu testemunho, de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Então, na leitura de hoje, que é justamente retirada, extraída dessa carta de São Paulo a Timóteo,
São Paulo que vai destinar essa carta a esse filho na fé, e é bonito no coração de Paulo aqui onde a gente percebe todo o amor, todo o zelo, e ele que reconhece de fato a missão de Timóteo e que tem ele como esse filho querido, e ele deseja para Timóteo essa graça, essa paz e essa misericórdia que é dada da parte de Deus. E aí ele vai dar ação de graças por ter servido junto com ele, por ter junto sido esse verdadeiro discípulo que o seguiu, e ele vai perceber que a fé sincera que Timóteo tinha, né, a alegria que ele tinha no coração de ser de verdade esse discípulo comunicador. Então, é belo ver esse amor que Paulo tem pelo esse teu filho Timóteo e que ele comunica através da carta. E ele vai deixar para Timóteo um legado, e eu creio que Deus também quer dar a cada um de nós. Ele vai dizer: Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de amor e sobriedade. Peçamos essa mesma graça para cada um de nós. Não um espírito de timidez, mas ao contrário, de nos lançarmos na evangelização, na missão. Pedirmos a graça da fortaleza, de termos a força de irmos até o fim, de não desanimarmos, não desistirmos, mas também do amor e da sobriedade uns com os outros. E ele termina dizendo: não te envergonhes do testemunho de mim. Eu, prisioneiro, sofro comigo por amor ao Evangelho. De não nos envergonharmos de testemunharmos, de não nos envergonharmos que somos cristãos e que de verdade queremos buscar uma vida de santidade, de mudança de vida. Queremos testemunhar a palavra de Deus. Então, assim como Paulo exortou a Timóteo, hoje eu exorto cada um de vocês a viver esta mesma graça. O salmo de hoje é o Salmo 95. Anunciai entre as nações os grandes feitos do Senhor. Cantai ao Senhor Deus um cântico novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai e bendizei o seu santo nome. Dia após dia anunciai sua salvação. Manifestai a sua glória entre as nações e entre os povos do universo seus prodígios. Ó família das nações, dai ao Senhor. Nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o universo inabalável, e os povos ele julga com justiça. Então, o convite do salmista hoje é cantarmos ao Senhor o nosso cântico novo, cantarmos ao Senhor o nosso hino de gratidão, a nossa ação de graças, e anunciai entre todos as maravilhas, os grandes feitos do Senhor, de não termos medo de darmos ação de graças. E eu comecei o início da Lex Divina dizendo que somos convidados hoje a dar graças ao Senhor por tudo que foi vivido ao longo da semana, e certamente o Senhor realizou muitas graças no meio de nós, o Senhor nos abençoou, e nós às vezes esquecemos, somos ingratos, lembramos muitas vezes do Senhor quando temos uma dificuldade, quando precisamos fazer uma oração de súplica, quando precisamos pedir uma graça ao Senhor, mas esquecemos muitas vezes de fazer a oração da gratidão, o louvor gratuito que brota dos nossos lábios. E neste dia, o salmista nos convida exatamente a manifestar a nossa gratidão, a manifestar o nosso amor ao Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. O evangelho de hoje nos faz um apelo a cada um de nós a lembrarmos que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que há muito serviço na nossa igreja, que somos convidados a ajudar a obra do Senhor
mas os trabalhadores ainda são poucos para o tamanho da obra e também da graça. À medida que nós servimos, o Senhor também nos cumula de graça. À medida que nos doamos, o Senhor vai nos abençoando. E o Evangelho vai fazer esse convite a cada um de nós. E ele vai nos lembrar que a missão ela não é simples, que ela é árdua, né? Porque ele vai dizer, eis que vos envio como cordeiro para meio de lobos. Sabemos o desafio que é a evangelização, a luta que nós temos, né? É uma luta contra a correnteza do mal, contra a correnteza das ideologias, tantas outras situações, né? Contra essa correnteza que tem assolado hoje a sociedade, né? Da depressão, da falta de sentido de vida. Então hoje o Senhor vai nos lembrar que não é uma missão simples, mas somos convidados, sim, a permanecermos fiéis e a não termos medo de sermos servidores do Senhor, de anunciar, de darmos a nossa vida. Então, talvez se você ainda não tem um ministério na igreja, se você ainda não ajuda, e às vezes você pensa, mas eu não tenho dom, eu não tenho talento, simplesmente esteja ali para acolher. Já é o primeiro serviço, acolher o outro, testemunhar, anunciar, divulgar a Lexio Divina, ensinar as pessoas a ter um amor apaixonado pela palavra de Deus, já é uma missão. Mas também podemos servir de diversas formas, através das pastorais, da nossa paróquia, da nossa comunidade, também da nossa casa de aliança, servir a comunidade nos retiros. Eu posso estar disponível, né, ao serviço, porque de fato a messe, a missão, o trabalho ela é grande. Então, por isso devemos ser esses homens e mulheres, assim como foi Tito, né, e Timóteo, que foram verdadeiramente tocados pela essa urgência da evangelização, sejamos também tocados a cada um de nós. Então, nessa sexta-feira, nos dê a graça de ter um coração bem alargado para servir e disponível ao Senhor e à nossa igreja. Que Deus os abençoe.